1972, Olimpíadas de Munique. 11º dia das que deveriam ser as Olimpíadas da Alegria. O terror chegou ao coração da Europa. Reféns foram feitos aos olhos do mundo e a operação de resgate acabou em desastre. 11 israelenses foram mortos e quem sobreviveu teve de lidar com seu trauma. E o espírito olímpico mudou para sempre. A Olimpíada simboliza a amizade, a paz, a unidade entre as nações. E tudo foi arruinado. Completamente arruinado para mim. A Olimpíada virou política. Décimo primeiro dia. O massacre de Munique. Fevereiro de 2012. Os heróis da ex-equipe de Israel partem para uma viagem. Pouca gente os reconhece hoje em dia, apesar do ataque terrorista ter deixado cicatrizes na alma do país. Claro. Aqui está, obrigada, senhor. 4 décadas depois da tragédia do 11º dia das Olimpíadas de Munique, a equipe tornou a se reunir. Eles quase não falaram mais do que aconteceu. Mas Munique ainda pesa em seus corações. Senhoras e senhores, por favor, permaneçam sentados e com os cintos de segurança. É bom ver as pessoas, rever a todos e comparar o rosto, as rugas e vincos e o velho corpo mais pesado com a versão atlética de que me lembro. Quem é esse velho aí? R? Você não tem espelho? Você não tem espelho? Ei, como vai você? Eu lembro que estivemos juntos, É verdade, né? em vários lugares. Sim. Até tinha esquecido que você estava conosco, Dan Alon. Ele estava no meu sim. quarto. Ele que nunca bom se esquece de revê-los. coisa alguma. Preencheu um vazio. Um grande vazio emocional. Em 1972, o nadador Avraham Melamed era a maior esperança de medalha de Israel. Ele já tinha estado em 2 Olimpíadas, 1964 em Tóquio e 1968 na Cidade do México. Mas houve uma briga com o Comitê Olímpico Israelense e ele não estava na equipe. Mas ele foi para Munique assim mesmo como repórter e como treinador não oficial de uma nadadora. Então, lá estava eu, na Vila Olímpica. Um apêndice. Eu não era nadador. Eu não tinha crachá. Tinha de me esgueirar nos Jogos Olímpicos, me esgueirar lá na piscina. Eu tinha de dissimular. Virei um dissimulado. As Olimpíadas são o sonho de todo atleta. E em casa, a expectativa era alta. Eu me lembro de que alguém me perguntou em Israel, na TV ou no rádio, até onde eu queria chegar na Olimpíada. Nas finais, semifinais, quartas de final. Eu disse que ia para lá para dar o máximo, que não podia prometer nada, mas estava feliz em participar. Dan Alon já era campeão israelense de esgrima há 10 anos. Para ele, a esgrima era uma tradição e a Olimpíada um negócio de família. Meu pai tinha o sonho de ir a uma Olimpíada e não conseguiu. Então eu me disse que, pelo menos eu deveria ir à Olimpíada.
O professor universitário de 36 anos, Shaul Ladany, era dos atletas mais bem-sucedidos de Israel e dos melhores do mundo na marcha atlética. Quando criança, sobreviveu ao Holocausto e ele foi a Munique como quem vai a uma missão. Eu sei o que eu sofri em Bergen-Belsen. Eu sabia que meus avós e meus primos tinham sido cercados pela polícia de Eichmann quando ele veio à Hungria e que foram mortos em Auschwitz. Eu sabia que era representativo e queria mostrar que nós judeus, nós israelenses, estávamos aí, orgulhosos em solo alemão, e que não foi isso que a propaganda nazista disse dos judeus. Viemos aqui para mostrar ao povo alemão que ainda estávamos vivos. Não no México ou em Tóquio. Para mim isso não era importante. Atletas israelenses judeus voltavam à Alemanha. Os dois atiradores da delegação de Israel, Henry Hershowitz e Zelig Shorty, aproveitaram a animação da cidade. Para Zelig, a Alemanha tinha se tornado um país normal. Vi que o país estava completamente diferente. Não ficou nada do passado. Era só outra Olimpíada. O que Munique tinha de melhor? Schuhplatter, a tradicional dança bávara encenada para uma audiência mundial. 122 nações. E 7.134 atletas. Um espetáculo único. Lembro-me de nos reunirmos na frente do estádio. Todos estávamos muito conscientes de que representávamos Israel e de que devíamos fazer isso de modo adequado. Estávamos ali perto da ponte antes de entrar no estádio e ouvimos pelo alto-falante: Israel próximo a entrar, e eu comecei a tremer. Realmente comecei a tremer. Israel! Fiquei muito orgulhoso de ser o porta-bandeira da equipe de Israel e na Alemanha também, claro. Foi mesmo uma grande honra. Quando entramos no estádio, foi, uma multidão, muito barulho e foi bem impressionante. Ah, meu Deus, eu não podia acreditar. Meu sonho de ir às Olimpíadas se realizou. Depois do Holocausto, era a primeira vez que israelenses marchavam na Alemanha. Para mim foi impressionante. Eu me lembro que meu técnico, André Spitzer, estava perto de mim e marchava e choramos. Choramos muito. "27 anos depois do fim da Segunda Grande Guerra, uma nova Alemanha emergiu. Os Jogos Olímpicos eram o momento perfeito para expurgar as terríveis heranças do Terceiro Reich. Todo o evento foi montado para não se parecer em nada com os Jogos Nazistas de Berlim de 1936. Havia um sentimento internacional, um ambiente internacional, gente do mundo todo. Nunca vi tanta gente de todas as partes do mundo reunida. A Vila Olímpica era, para todas as nações e culturas, mais uma chance de ser o oposto da era nazista. Ninguém pensou no risco do terrorismo. Amizade descontraída em vez de rigorosa segurança. Conversamos aqui na Vila Olímpica com esportistas sírios, alguns atletas libaneses e egípcios de antes de assinarmos a paz com o Egito. Nós falávamos de esportes.
Realmente nunca falamos de política com ninguém. Foi como eu disse. Eu disse uma coisa, eu me lembro que disse uma coisa às pessoas: deveríamos ter Olimpíadas todos os anos, não a cada 4 anos. A vida da família olímpica deveria ser aberta e amigável. A delegação de Israel foi para acomodações na Rua Connolly, sem guarda e expostas de todos os lados. Alguém fez a pergunta. Israel estava em estado de guerra com seus vizinhos há anos, e o terrorismo era parte do dia a dia israelense em casa e no exterior. Mas os responsáveis em Israel e em Munique disseram que, sem problemas, ia dar tudo certo. Danalon, eu e André Spitzer viemos a Munique 2 semanas antes do início dos Jogos Olímpicos. Viemos aqui para treinar. Quando chegamos em Munique, nós 3 fomos à Rua Connolly, onde nos levaram. E ficamos na frente do prédio porque podíamos escolher qualquer entrada que quiséssemos, já que tudo estava vazio. Eu peguei minha bagagem e comecei a entrar no número 2, sem pensar muito. Foi uma decisão fatal. E Yehuda Weinstein foi comigo, e André Spitzer decidiu ir para o número 1. Perguntei por que ele não ficava conosco naquele mesmo lugar. Não, vocês são esgrimistas, eu sou o técnico, vou ficar aqui, é melhor ficar separado. Foi por isso que depois a delegação inteira de Israel, todos os técnicos, foram para o número 1, para ficar com André Spitzer. A acomodação de Israel para os Jogos foram 5 apartamentos vizinhos dando para a rua. No número 1 ficaram técnicos e árbitros. No número 2, esgrimistas, atiradores e outros atletas. No número 3, levantadores de peso e lutadores. E nos números 4 e 5, funcionários. Danalon ficou preocupado. Perguntei a André Spitzer: o que você acha? Onde está a segurança? Ninguém está guardando a entrada. Ele disse: não se preocupe, Dani. Talvez estejam no telhado ou coisa assim e não estamos vendo. Os Jogos Olímpicos de Munique correram muito bem durante 10 dias. O ambiente era maravilhoso. O desempenho esportivo estava fabuloso. Era um sonho realizado. Cimento até um novo império. Depois que Gad Sabari escapou, o técnico Moshe Weinberg se atirou sobre os terroristas e foi abatido na hora. Todos os atletas que não tinham sido feitos reféns estavam encurralados. Os terroristas com rifles Kalashnikov e granadas de mão estavam plantados no apartamento vizinho. Eu não sabia o que tinham feito no apartamento número 1. Não sabia o que tinha acontecido com as pessoas do 3, nem o que tinha acontecido com o chefe da delegação. Isso, de não saber nada, só aumenta o medo. Eram 2 opções: ou ficar quieto e ficar no quarto e esperar pela polícia, ou que alguém fizesse alguma coisa, ou sair dali. A coisa mais importante era como podíamos ajudar as pessoas. Nessa hora, a polícia tinha chegado. Os terroristas disseram que tinham 26 reféns. Um refém já havia sido morto e outro estava gravemente ferido. Os homens no apartamento 2 se reuniram no quarto dos atiradores no andar de cima. Dali podiam observar o que acontecia na rua. Eu disse a Zelig e a Henry: vocês têm armas, matem os caras. Não sabíamos quantos eles eram. Não sabíamos quantos israelenses tinham tomado. Era melhor deixar que outras pessoas pudessem fazer alguma coisa. Eram árabes e eles poderiam tentar nos atacar também, então vamos
Vamos fugir. Tomaram uma decisão. A única possibilidade que tinham era fugir pela porta dos fundos. Só havia uma escolha e era fugir. Eles tinham medo. E tinham razão de ter medo. Talvez eu fosse jovem demais para entender a complexidade daquilo ou as consequências da situação. Eu disse às pessoas que achava que não devíamos ficar ali. Não sei o que vocês vão fazer, mas eu vou sair daqui. Avraham Melamed foi levado em segurança pelos policiais. Shaul fez o mesmo logo depois. Yehuda, Dan, Zillig e Henry ainda não sabiam que seus colegas do andar térreo tinham saído. E hesitaram. Tínhamos medo. Ou presumimos que podia haver alguém no terraço com um rifle. Respirei muito fundo e aí saí correndo. Não houve tiros. Passei por um muro de divisa e não aconteceu nada. Era a minha vez de correr, mas quando cheguei na grama, eu parei e me virei para trás. Então vi uma pessoa no alto com uma máscara ali. Ele me viu e eu a ele, mas ele não me deu importância. Então me virei e corri até a polícia alemã que estava ali me esperando. A rua Connolly foi isolada pela polícia, terça-feira, 5 de setembro de 1972. Issa, o líder da gangue, exigiu a libertação de mais de 200 prisioneiros de cadeias alemãs e israelenses. O atirador Zillig Chort ainda estava no apartamento. Era o último israelense que tinha ficado e viu uma chance. O líder deles, Issa, corria para lá e para cá e falava o tempo todo. Falava. Então eu carreguei minha arma e me disse, eu posso matá-lo agora. O meu rifle não tinha mira telescópica, mas eu sabia que não precisaria dela. Ele estava só a 5 ou 7 metros de mim. Um tiro seria suficiente. Nesse momento eu podia ter mudado tudo. Da janela, Zillig podia ouvir o terrorista negociar com a polícia alemã. E ele se convenceu de que haveria uma solução pacífica. Então não atirou. Aí eu descarreguei a minha arma, tirei o meu casaco, embrulhei o meu rifle e o escondi embaixo do colchão. Zillig foi o último a escapar. 5 de setembro de 1972, 11º dia dos Jogos. Os Jogos da Alegria tinham terminado. A Vila Olímpica parecia uma praça de guerra. Desde o começo da manhã, terroristas palestinos tinham feito 10 reféns israelenses, um deles foi gravemente ferido e outro já tinha sido morto. Outros 8 conseguiram escapar. Fomos levados à base policial da entrada da vila para investigações. Investigações muito breves. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Só mandaram que nos sentássemos. Ninguém falou conosco, nem nos perguntou o que aconteceu. Acho que estavam tentando superar o choque, tentando ir adiante. Ninguém tentou libertar os reféns à força porque não queriam deixar às claras, aos olhos de milhares de jornalistas e câmeras, não queriam fazer nada que fosse parecido e muito menos que lembrasse o povo aqueles dias negros da história alemã da era nazista. Negociadores alemães tentaram acalmar as coisas. Tentaram convencer os terroristas a se entregar. Mas os sequestradores ficaram firmes e ameaçaram começar a matar os reféns. A rua Connolly na Vila Olímpica estava sendo observada pelo mundo. Não havia plano para resgatar os reféns à força.
Na época, as autoridades alemãs tinham a força especial adequada. Por que o governo alemão não deixou Israel participar do esforço de resgate? Sabe, nós nos achamos os melhores nisso. Temos a maior experiência. Achei que foi um insulto, porque não sabiam como lidar com a situação, sendo que havia peritos disponíveis e gente com a vida em risco. Muitas ações terroristas aconteciam pelo mundo. Sequestro de aviões, matança de pessoas, tiroteios em aeroportos. Não estava fora de contexto. Eu não acho que Israel ou o governo israelense vá, de alguma forma, atender às exigências dos terroristas, porque atender às exigências equivaleria diretamente incentivar novas ações terroristas e exigências. Perto das 4 da tarde daquele dia, as competições olímpicas foram oficialmente suspensas, mas a Vila Olímpica levava sua vida normal. A vila estava bem e agitada. Estava tudo bem, estava tudo normal. Havia música, gente nas ruas, gente rindo. Eu fui até a rua Connolly e logo antes do início da rua, onde a rua começa, havia uma barreira policial. Além da barreira, era um outro planeta. Feira, 5 de setembro de 1972. Perto de 5 da tarde, o técnico de esgrima André Spitzer foi levado à janela, evidência de que os reféns estavam bem. Os sequestradores exigiram transporte para o Cairo. Éramos amigos, não só treinador e atleta. Tínhamos a mesma idade, 27 anos. Éramos esgrimistas no mesmo clube em Tel Aviv, até que ele decidiu não competir mais e ele foi para a Holanda fazer um curso de técnico em esgrima. Ali ele conheceu a mulher Anke. Foi difícil para ele, antes de Munique, me dar aulas e dar assistência à filhinha ao mesmo tempo. Ela nasceu 2 ou 3 meses antes das Olimpíadas. Nessa hora, os sobreviventes estavam em um apartamento seguro, em um arranha-céu da Vila Olímpica. Dali, eles podiam acompanhar o que acontecia. Boa noite. O dia foi dominado pela ocorrência de uma história impressionante. O ataque de uma guerrilha árabe a atletas israelenses nos Jogos Olímpicos. A história não terminou e os Jogos Olímpicos foram suspensos. Eu sabia mais ou menos o que estava acontecendo pela imprensa e pelos noticiários. A coisa parecia avançar e recuar, parecia melhorar, depois piorar. Ninguém sabia o que esperar. Se houver uso de força, se alguma tentativa for feita para resgatar os atletas israelenses e seus sequestradores, isso só vai acontecer sob a proteção da noite. Nenhum resgate acontecerá à luz do dia. Até já. Eram 9 ou 10 da noite quando alguém nos deu a notícia de que todos iriam tomar um avião, reféns e terroristas que iam fazer um voo, mas para onde ninguém sabia. Havia um lugar onde helicópteros desciam e nós estávamos ali a 50 metros dos helicópteros. Eu gritava como louco, na verdade gritava e chorava como louco. Esse lugar era o único lugar onde os alemães podiam ajudar. Podiam liberar os reféns antes de entrarem nos helicópteros.